Daqui a pouco a gente vai estar saindo. Você vai me inibir, rapaz. Eu vou ficar inibido. Eu sou tímido. Não sei se eu não sei me expressar direito, entendeu? Não, mas assim, já que o Danilo, galera, botou para gravar, entendeu? Assim, então, ele vai ter que fazer um preâmbulo novamente. Ah, é? Então você faça um preâmbulo novamente, porque senão vai ficar um papo de maluco. Cara, o Zoom devia ter uma pré-gravação, né? Uma função assim, você espera, né? Você quer gravar. Faz um preâmbulo. Agora que você já fez o preambulão, você faz o preambulinho. Uhum. Bom, então, já faz um bom tempo aí, coisa de 3 anos, que eu realmente tenho uma relação com o que é essa organização chamada Complexity Labs, né? O Laboratório da Complexidade. E, na verdade, tudo que é o Emergir começou daí mesmo. Né? Eu comecei, a vontade veio quando eu trabalhei com eles e quando eu comecei a traduzir algumas coisas deles. E nessa nossa relação de vai e vem, recentemente eles me falaram sobre uma conferência que eles estão organizando lá em Barcelona sobre complexidade e pensamento sistêmico. A conferência é Systems Innovation, né? Inovação sistêmica, inovação de sistemas. E, enfim, eu fui convidado para estar lá ajudando na criação, na organização dessa conferência, mas também fazendo uma fala. E pensando em um tema, me veio à cabeça o tema de cocriação e emergência, né? Emergência como sendo um fenômeno característico aí de sistemas de dinâmicas complexas, né? Hoje eu estava lendo um paper aí que me fez até questionar a palavra sistema. Então, uma característica de fenômenos complexos e como isso se relaciona com a criação de coisas, né? E no últimos 2 anos, o último ano, mais intensamente, eu tenho participado bastante de processos de cocriação abertos em rede. E aí, essa vivência me fez pensar nessa temática e, além disso, abrir essa temática para quem quiser chegar e criar o conteúdo dessa fala, ou, na verdade, criar a experiência dessa minha ida lá, né? Porque vai além do que eu vou falar lá. Tá, também, assim, tá aberta para cocriação. A maneira que eu vou chegar lá, se eu vou levar alguma coisa, né? As ideias já estão vindo por aí. E aí, nesse sentido, também fiquei bastante instigado mesmo a experimentar de uma forma mais intensa a geração de fluxos em rede mesmo, né? Tem sido uma dinâmica que tem acontecido muito no ambiente da estação, né, das GLEDs. A geração de vários tipos de fluxos para que eu vá até Barcelona e permaneça lá para esse evento. Existe uma parte da Complexity Labs, eu vou receber uma grana para estar lá. Se não me engano, são $1.500 que eu vou receber para estar lá. Mas não é uma grana que assim eu conseguiria ir voltar a ficar lá por um tempo determinado tão tranquilamente. Então também eu acho que essa é uma boa oportunidade para abrir para todo tipo de fluxo aí, né, que possa fluir, todo tipo de recurso. E eu estava dizendo aqui para o Vini e para a Vânia, né, que chegaram nesse primeiro encontro, né, oficial. Estava dizendo que eu estou abordando essa jornada, né, pelo menos inicialmente, eu estou com uma curiosidade teórica bastante grande. Estou investigando o que se tem pensado, escrito sobre emergência, né? E eu estou lendo alguns artigos e tal. São até coisas que, né, eu quero compartilhar com quem quiser aí, que são muito ricos, de maneira, eu acho. Né? E acho que era isso que eu tinha falado até agora. Então, são várias coisas para compartilhar com você aqui. Vamos por partes, como dizia Jeff. Né? A primeira é que essa experiência de geração de fluxo já tem proporcionado e viabilizado muita coisa, muita mobilidade e acolhimento por parte de vários nós. Né? Nós que estão ligados a outros classes de organismos, como, por exemplo, o Júlio Monteiro ligado ao Holochain, que agora faz parte da equipe mesmo do Holochain, né, global, aí, planetário. Né? Então, a ida dele para Barcelona também se gerou fluxos de várias formas. Foram recursos monetários e criptomonetários, foram facilidades para ele ficar lá para Barcelona, conexões diversas. Então, já foi uma experiência bem sucedida, né? Bem bacana com ele. Sem contar outros tantos. O dia aqui, como você sabe,
sair enumerando aí várias dinâmicas de geração de fluxos que têm acontecido no NetWeave da estação, né, da Glass. Bem, essa é uma questão. A outra questão é falar de complexidade. Né? Tá na moda, bicho, ultimamente, falar de complexidade. Tanto que ano passado, em outubro, a WWF, com o fundo do Buckminster Fuller, fez um encontro, se não me engano, foi outubro, novembro, eu não estou lembrado, foi entre outubro e novembro, ou dezembro. Fez o WWS Fuller, né, F-U-L-L-E-R, para falar justamente de sistemas complexos, de complexidade. Entendeu? Eu, por acaso, esse que vos fala aqui como um bom investigador, né, curioso investigador, eu assisti todo o encontro, consegui ter saco para assistir todo o encontro, porque você tem que ter um saco fenomenal, né, para aturar essa galera mais institucional, que se ainda denomina de terceiro setor, etc., de ONGs, etc. e tal. E o tipo de apropriação que eles fazem ainda fica muito no campo do acerto de contas. Assim, usa ainda muito o conceito de uma coisa holística como sendo uma coisa multitarefa, ou multiparte, né? Ou multipartida, ou multi-agentes, multi-agents. Né? Então, assim, o conceito de complexidade por parte dessas organizações, incluindo aí a UN, a ONU, né? Ainda é muito sistematizado no plano institucional, né? Onde o principal desafio que eles entendem é diminuir burocracias, aumentar o contato com as realidades locais e dar uma dinâmica mais complexa no sentido de, tipo assim, um departamento da ONU fala com outro departamento da ONU, que fala com outro departamento da ONU, que vai falar com a WWF, que vai falar com a Greenpeace, etc, etc, etc. Quer dizer, então, depois eu passo aí para você, para quem quiser que está assistindo aqui o link desses encontros. Eles são interessantes, não deixa de ser. Você vê que tem ali alguns aspectos, né, que chamam a atenção. Né? Vale dizer que esse fundo, né, o Buckminster Fuller, ele é meio que bancado pela Nat Geo, né, pela National Geographic. Né? Então, você tem um bias, né, você tem um bias forte aí dos interesses, né, de multimídia, os interesses, né, políticos institucionais da National Geographic, né, que está muito ligado aos interesses norte-americanos, obviamente. Então, assim, é interessante, mas eu estou botando essa informação na frente, porque eu acho ela interessante para você poder deglutir, olhar esse material, e isso já serve para a gente poder conversar em cima dele. Entendeu? Essa é a primeira questão. Essa é a segunda questão que eu quero colocar. A terceira questão é a seguinte: eu acho que o que se entende como sistemas complexos hoje, a teoria de sistemas complexos hoje, ela não consegue conversar com a complexidade que a gente está vivenciando. Entendeu? Ou seja, a teoria de sistemas complexos ela foi pensada no século XX. Okay? Assim, a teoria, finalzinho do século XIX, início do século XX. Os principais autores. Né? Então, quando ele fala de sistemas complexos, né, o principal modelo ainda e obviamente vai continuar sendo, né, o cosmos natural desse planeta. Né? Mas quando você pega uma linhagem, você pega por um caminho, digamos, uma linha, né, assim, mais ligada ao cosmos social, nosso cosmos social, a referência ainda continua sendo, né, as sociedades, as referências são estadocentristas, é isso que quer dizer. As referências são as complexidades estadocêntricas, as complexidades do Estado-nação, as complexidades das grandes corporações, as complexidades dos mercados, das indústrias, esse tipo de complexidade, entendeu? Eu acho que nós estamos evoluindo para outros tipos de complexidade, assim, e isso é um campo completamente aberto para ser explorado, ainda não ou muito parcamente teorizado, e eu acho, sabe, Danilo, converso com aquilo que eu venho conversando com você desde que a gente se conheceu. Ainda não existe uma interseção entre estudos, né? De fato, assim, tirando um autor ou outro, um Paul da vida aí, que eu esqueci o nome do cara agora, sobre o nome dele, assim, uma interseção do paradigma P2P, né? Com a cultura do Commons, não é isso? Você pegando também ciência de redes, né?
que estuda a filologia interativista do simbionte social que somos com sistemas complexos, ou com essa história que a gente está chamando de complexidade, entendeu? Então, assim, nós temos ainda muita coisa aí pela frente para explorar nesse sentido. Entendeu? A coisa não está esgotada, muito pelo contrário, está só começando, porque a gente está vivenciando isso num grau assim impressionante. E olha que estamos vivenciando isso numa época, cara, que o estadocentrismo, ou os estadocentristas, né, na sua pior versão, né, a versão populista autoritária ou neopopulista autoritária, né, está fazendo de tudo, né, para manter a concentração de poderes, para manter ainda o paradigma, né, de que ainda precisamos de mais Estado ou menos Estado, ou precisamos ainda de mais mercado, essa história de inteligência artificial, né? Então, mais mercado, mas um mercado automatizado, né? Então, assim, cara, o terreno é muito fértil, muito fértil. Então, essas são as coisas que eu queria colocar para abrir, né, esse primeiro encontro aqui, nessa brincadeira. E não esquecendo, por último, não esquecendo que nós abrimos, como você sabe, Valéz, você abriu, nós fomos juntos, né? Você iniciou uma baita metatrilha, chamada metatrilha de mapeamento da complexidade, obviamente startou, né, com a dinâmica da estação, da animação em rede da estação, mas está aí já aberto, como você sabe, está sendo feito de várias formas. Então é isso, cara, que eu queria só para botar de aperitivo aqui para eu fico pensando, está me ouvindo bem? Eu fico pensando assim, no reconhecimento tanto da academia, se é que ainda vamos continuar precisando disso, nesse mapeamento, nessa complexidade, quais são as instituições oficiais ou até não oficiais que nós vamos precisar para validar e ver assim, de que forma o conhecimento, o que a gente vem trocando, a dinâmica, o quanto dentro dessa complexidade, como é que a gente vai acompanhar toda essa dinâmica que está emergindo? E o que é... Porque dentro da internet, né, de tudo isso que está acontecendo... Novas internets, que fonte é confiável, que fonte não é confiável, o quanto a gente pode distribuir e ao mesmo tempo saber que isso aqui é verdade, aquilo ali não é, né? Acho que isso aí é uma questão... Vira e mexe, eu tô aqui roendo as unhas para tentar pensar, assim, né? Tenho a mínima pretensão de responder. Eu penso que ela tem algumas dimensões, assim, né? Uma delas é a dimensão tecnológica da coisa, como você falou, né? Você tem novas internets surgindo, você tem os meios de comunicação se aprimorando. Isso, querendo ou não, causa uma distribuição, assim, do fluxo de informação tremenda, né? Que a gente não tem a mínima noção, assim. E isso só vai continuar intensificando, né? Conforme esses desenvolvimentos tecnológicos continuam acontecendo. Aí, para mim, isso tem uma outra dimensão que está relacionada com não é nem a visualização, mas a percepção do que realmente está acontecendo, né? Como você disse, tem tanta coisa que está acontecendo. Como é que você sabe o que está acontecendo antes de você pretender, né, discernir o joio do trigo? Você sabe o que está acontecendo, né? Essa é uma outra coisa. Era um pouco do que estava... Era um pouco do input da própria metatrilha, né? Eu acho que veio muito do drive de ter uma mínima visualização do que está acontecendo, assim, né? Porque, enfim, é muita coisa. E aí, nesse sentido, essas duas dimensões até se ajudam, né? Porque meios tecnológicos podem te ajudar a ter essa noção, essa percepção do que tá surgindo aí, né? E aí, para mim, uma outra dimensão, que seria, né, uma outra camada, uma outra qualidade disso tudo, está relacionado ao discernimento, né? É você ser capaz de discernir, cara, de saber, assim, pô, isso aqui não tem nada a ver, assim. Isso aqui tem algum fundo de verdade, mas está sendo, né, tem um bias, tem uma lente. Ou não, isso aqui é realmente sensato, né? Que eu
errado e bom eu já estou tirando do meu vocabulário. Acho que tem que pensar em sensatez, assim, né, em relação às investigações. Aí, sei lá, a primória, assim, me vem essas três camadas, assim, de desafios que a gente tem pela frente, assim, né, em termos de ter alguma sensibilidade em relação a tudo que está emergindo por aí no meio dessa complexidade tremenda, assim, né? Porque se você não consegue compreender os meios tecnológicos que estão fomentando essa emergência da realidade que a gente está vivendo, cara, eu acho que vai ser muito difícil você absorver ela. E eu vejo isso nas interações que eu tenho com pessoas que, sabe, ainda estão tentando entender a internet, assim, né? Tem uma dificuldade grande. Não que essas pessoas, né, estão fechadas, elas têm outras visões, né? Cada pessoa tem a sua singularidade, mas, querendo ou não, existe uma realidade uma frequência de realidade, né, um espectro de realidade que está aí, né, regendo muito das coisas. Se você não tem isso, fica difícil de você ter qualquer consciência sobre o que pode emergir, assim, né? E aí você até se desempodera de dar movimento a novas emergências, né? De catalisar as emergências que você quer ver. E isso também está relacionado, né, com a capacidade de você entender esse ambiente e de discernir sobre ele, né? Por isso que para mim essas coisas estão conectadas. Mas longe de mim ter qualquer resposta, né? Na verdade, eu fico assim muito curioso sobre quais são as ferramentas aí que outras pessoas também estão utilizando. Sempre muito curioso sobre as outras ferramentas que as outras pessoas estão utilizando para navegar essa complexidade, né? E eu tenho percebido cada vez mais essas ferramentas, elas se tornam qualitativas, assim, né? São ferramentas da qualidade, assim. Você entender o seu contexto e a partir daí desenvolver as estratégias que você vai utilizar. Mas enfim, é insabível. Danilo, tem várias questões aí, cara, para variar, né? Eu acho assim, a gente está saindo de uma dinâmica, nós estamos como espécie, né? Saindo de uma dinâmica linear, né? Hierárquica, linear, industrializada, industrializante, né? Sistematizadora, né? De qualquer fluxo, né? Intermediadora de qualquer relação, correto? Onde a família como célula funcional, ela cumpriu um papel, né? E esse papel era para servir de matriz, né? Para todo um conceito de sociedade, né? Todo um conceito de sociedade que precisava para que, digamos assim, as coisas continuassem, digamos, entre aspas, né? Muito entre aspas, minimamente, digamos, seguras, confiáveis, né? Digamos, perenes, né? Seguras, confiáveis e perenes, a família continua cumprindo de certa forma, né? Mudou muito isso, né? O papel de ajudar na reprodução desse modelo de sociedade, né? Então, a família, independentemente dos aspectos culturais, linguísticos, etc., tal, ainda sobre uma bandeira, né? Ainda sobre um guarda-chuva, né? O estadocentrismo, o guarda-chuva, né? De uma pátria, o guarda-chuva de uma nacionalidade, essa família cumpria, né? Culturalmente, linguisticamente, né? Para entregar, digamos, os seus filhos, né? Para que seus filhos continuassem reproduzindo esse modelo de sociedade. E caberia, digamos, às instituições da sociedade, às empresas da sociedade, caberia, né, digamos assim, pensar para onde a sociedade vai caminhar, né? O governo, os vários níveis de governos, né? As universidades sendo, digamos, os centros, né? De pensamento crítico, né? Da onde a sociedade, essa bandeira, esse nacionalismo
vai caminhar para daqui a 10, 5, 50, 40, 100 anos, entendeu? E como essa sociedade, vamos dizer assim, essa bandeira, essa coisa nacional, essa coisa patriótica, vai conversar com outras bandeiras, com outras nacionalidades, vai conversar com outros países. Então, nós, como espécies, criamos todo um ambiente, cara, todo um ambiente institucional, e foi daí que surgiu a teoria da complexidade, a partir desse ambiente institucional, né? Para fazer a concertação, né? Para fazer digamos, o peneiramento, a concertação, a cocriação, né? O entendimento de que futuros são esses que nós podemos, como nação, né? Como Estado-nação, né? Como pátria, vamos dizer assim, cocriar com outros Estados-nações, etc. E tal. Isso ainda existe, isso ainda está aí. Correto? Isso está aí. E a maior referência de como isso está aí, como isso está tentando, né, manter o status quo, continuar mantendo o status quo que o que está aí, o que nós criamos que está aí, né, como sociedade, né, como modo de ser e estar nesse planeta, né, continua tendo sua validade, né, continua que você pega um simpósio desse da WWF Fuller e você vê ali toda a gana, toda a vontade, né, dessas instituições continuarem existindo, se ressignificando para o século XXI, né, para a terceira década, e por diante. Então, assim, aí você soma essa brincadeira, né, você adiciona essa brincadeira. Não, você adiciona essa brincadeira o quê? A questão da tecnologia, né? Então, assim, essa tecnologia pegou essa estrutura de sociedade estadocêntrica, né, e criou o seu próprio tecnocentrismo, né? Criou, digamos assim, criou uma sociedade, quer dizer, pegou essa estrutura de sociedade e, a partir dessa estrutura de sociedade, ampliou o processo de globalização, né? Intensificou, conectou esse processo de globalização, resultando na internet, não é isso? Criou corporações, né, poderosíssimas como Google, né, Facebook, Amazon, etc., que hoje não satisfeitas, né, de apenas, entre aspas, apenas, né, operarem, digamos, né, terem serviços, ou terem empresas ligadas com tecnologia da informação e comunicação, né, das TICs, né, que é a internet, né, hoje está financiando a exploração espacial, né? Tem empresas aí, a Blue Origin, que é do Bezos, né? Da Amazon, também vai para o espaço junto lá com o Elon Musk, SpaceX, etc. Não esquecendo que o Elon Musk ele nasceu da internet, né? Ele é o dono do PayPal até hoje. Então assim, então você cria, com a tecnologia, a gente cria uma outra sociedade em cima dessa sociedade mais secular e milenar, né, estadocêntrica. E que, na realidade, é essa sociedade, né, que está vendendo para todos nós, digamos, a sociedade global, né, está vendendo para todos nós a quarta revolução industrial. Está vendendo para todos nós a inteligência artificial, o machine learning, né, a automatização de tudo e de todos. Não é isso? Né? Só que, sempre tem um só que, né? Só que não estão contando nem a sociedade mais primitiva, né? Estadocêntrica, baseada ainda em contratos, burocracia, que nós ainda convivemos e coexistimos com ela, né? Não contavam com o aspecto humano da nossa espécie. A complexidade do aspecto daquilo que nos humaniza, que é o que nos torna humano, né? Não contavam com esse tipo de complexidade. E esse tipo de complexidade já teve tempo de absorver, né? De fazer a crítica, não vou dizer, eu estou falando de forma relativa, tá, Danilo? Teve tempo de absorver de forma relativa, né? Essa primeira sociedade, a sociedade, né, mais primitiva, mais primordial, patriarcal, estadocêntrica, etc., e ter uma crítica com relação a ela, correto? E já embarcou e já absorveu, né, essa sociedade tecnocêntrica, né,
baseada na internet. Então, já existem seres humanos, já existem entes da nossa espécie que já entenderam que nós não estamos apenas, digamos, assistindo o fenômeno da internet. Nós já nos tornamos a internet. Ou seja, aquele exoesqueleto já faz parte do corpo, né? Já faz parte do nosso horizonte mental, não é isso? Nosso horizonte, nosso mindset, mind action. Então, nós já somos essa complexidade, né? Então, esse já ser a complexidade é o que eu acho, que eu entendo que é a fronteira. E aí que eu entro, é a grande fronteira a ser explorada, né? Não é automação, não é não é o 5G que está vindo aí em 2020, entendeu? Não é nada disso. É entender que nós sempre fomos seres complexos socialmente falando, né? E imaginativamente falando. Só que agora nós estamos literalmente vivendo isso na flor da pele. E, nesse sentido, não tem mais como a gente continuar achando, sabe, Daniel? Minha opinião, minha perspectiva, que as métricas que nós criamos, né, as ferramentas e as métricas que criamos para falar de complexidade, né, todas elas originárias do século XX, não é isso? Elas vão ter alguma utilidade para esse grau de complexidade que todos nós estamos vivendo agora, né? Que tem a criticidade da primeira sociedade e a criticidade com relação à segunda, que já está criando uma outra história. Então, na realidade, eu acho que cada vez mais a questão é a navegação, sabe? Se você me perguntar direitinho como é que a gente vai falar de complexidade para a terceira década do século XXI, eu acho que é a navegação. Entendeu? O acesso, a transparência. A navegação constante. A navegação no sentido do acesso, no sentido da apropriação, no sentido da cocriação. Olha os pontos, né? Olha os pontos dessa navegação. Do acesso, da apropriação, da cocriação. Da confiança, né? Que vai gerando a confiança, vai gerando, por exemplo, na dinâmica da estação, vai gerando as micronarrativas de exploração. Nessa história, né? Da entropia e da sintropia, né? Da expansão do campo e da contração desse campo, entendeu? Eu acho que é um pouco por aí, cara. Né? Eu queria comentar em cima do seu comentário. E eu vou comer um pouco aqui. Quer dizer, tudo que você falou aí é bastante interessante de ouvir, né? Mas tem uma coisa que pulsa mais forte, assim, que está relacionada com essa navegação que você mencionou aí, né? E olha só as referências, né? Eu acho que você sabe, não sei se a Vânia sabe, mas eu acho que o Vini sabe que eu tô assistindo lá aquela série dos Vikings lá, né? Que é uma série muito massa, que mostra um pouco da chegada dos povos nórdicos ali, né? Enfim, pagãos, né? Na Inglaterra. E aí como que eles chegam lá, né? E esse é até um fato histórico da série, assim, eles olharam isso com cuidado. Eles chegam lá porque os vikings aprenderam um novo método de navegação mesmo, sabe? Eles aprenderam, enfim, utilizando uma pedra de sol lá, que tem um reflexo de X e tal, eles conseguiram alguma orientação cardial ali para saber que eles tinham que ir pro oeste. E assim, essa foi uma revolução de navegação, né? Foi um ferramentário de navegação que possibilitou esses caras não só chegarem em um outro lugar, mas assim, realmente encadeou um processo de mistura bizarro, assim, né? A mistura desses dois povos, que, enfim, até hoje, né, a gente vê as consequências, querendo ou não, né? E aí eu fico pensando aqui, se a gente for, né, começar a pensar em complexidade em relação à navegação, quais são as pedras de sol, né? E eu acho que elas são qualitativas, de novo, que vão estar pipocando por aí, né? E eu acho que, assim, meio que cada um é seu próprio marinheiro, seu próprio capitão, assim, né?
e meio que você vai, né, de embarcação em embarcação, se conectando a várias embarcações, assim, né? Você não tem mais a sua... Né, você não vai hastear a bandeira lá e falar, nós somos a Noruega, né? Assim, você vai estar pulando de barco para barco, meio que, assim, de repente, para não chegar a lugar nenhum. A parada vai ser o pulo mesmo, né? E qual ferramentário que vai, né, que vai ser importante, assim, para essa dinâmica, né? Porque eu acho que, né, ele é um ferramentário que vai estar intrinsecamente ligado com o que é cocriação, com o que é emergência, né? Com o que é dar vida coletivamente a novas coisas, né? E eu fico muito curioso, assim, é uma coisa, né, com certeza vai ter que ter algum ferramentário mais aqui, né, da cachola, mas o que vai estar fora também, né? O que vai estar, enfim, talvez as novas internets é uma coisa que a gente pode olhar, mas o que mais? Eu acho assim, Danilo, tem várias questões aí, para variar de novo. A gente tem aí, cara, assim, a gente tem. Eu não sei se foi com você que eu falei isso, acho que não foi contigo. Não, foi com meus filhos. É o seguinte, eu falei, uma vez provocando meus filhos, eu falei assim, né? Vocês sabem que a gente está em cima de várias cidades, né? Aí meus filhos, como assim, pai? Porque em cima da cidade tem uma outra cidade, naquela cidade tem uma outra cidade, outra cidade, uma outra cidade, uma outra cidade. Lá em Jerusalém, por exemplo, você pode ver a camada de 7 cidades, né? Milenarmente falando. Londres também. Né? Londres. As pessoas vão construindo cidades em cima de cidades. Então, na realidade, nós vamos começar a não mais... O que nós vamos fazer agora, sabe, Danilo? Vai continuar tendo um pouco esse rito de construir cidade em cima de cidade, tem cidades inteligentes aí, mas a questão das cidades inteligentes é muito menos de infraestrutura e muito mais de superestrutura, muito mais de mentalidade. Né? Mas também vai ter um aspecto forte, eu entendo, de ressignificação, de reuso. Né? Então, assim, as novas indústrias, se é que a gente não pode chamar de indústria, né? elas não são acumulativas. Então, assim, você vai pensar em novas indústrias, você vai pensar nas outras sociedades que estão nos tornando, ela não vai ter mais um sentido acumulativo na sua integralidade. Entendeu? Acumulativo e destrutivo. Né? Destruir uma cidade e vou construir uma nova em cima. Entendeu? Então, tem esse aspecto, na navegação vai ter esse aspecto que ele não vai ser acumulativo, entendeu? Ele vai ser não acumulativo. Né? Então, isso é uma coisa novíssima para a nossa espécie. Porque até agora a gente só destruiu e construiu, acumulou. A gente já tem um volume tal digamos, de riqueza gerada, tudo bem, extremamente concentrada, né? Monetizada em moedas nacionais ainda e concentrada em algumas indústrias, principalmente a indústria de tecnologia, mas quando você olha para frente, né? Se a gente não se destruir até lá com alguma bomba atômica ou coisa do gênero, né? O sentido da nossa exploração vai ser certamente não acumulativo. Ele vai ser de ressignificação. Ressignificação do que é uma casa, ressignificação do que é da mobilidade, ressignificação da porra toda. Então, assim, esse ritmo industrialista, né, acumulativo, linear, etc., dos séculos passados, ele está cessando. Entendeu? Na medida que... Eu vou dar um exemplo chulo, que até tempo atrás seria um exemplo inovador. Né? Todo mundo tendo uma impressora 3D em casa, né? Você vai estar imprimindo o molde da cadeira que quebrou, você vai estar imprimindo isso, entendeu? Você não vai mais jogar como os japoneses fizeram até o final do... Ainda fazem, mas estão fazendo muito menos, né? Até os anos 90 do século passado, jogavam o mobiliário inteiro da casa como lixo para fora, entendeu? Então, assim, isso não vai acontecer mais. Isso está acontecendo cada vez menos.
as próprias montadoras não se chamam mais montadoras, entendeu? Já são empresas de tecnologia. Assim, então tem muitos aspectos aí para a gente poder explorar nessa brincadeira. Agora, uma coisa é certa, não vai ser acumulativo. A gente não vai mais destruir tudo para construir uma coisa em cima, entendeu? É interessante você falar isso, porque hoje eu tava lá em casa, aí eu tava até, acho que no banheiro, assim, e meu irmão tava ouvindo um rádio, eu ouvi de relance, assim, um chamado da Toyota. E era um sistema lá que eles estão, né, inovando lá. Acho que é Toyota Infinity, alguma coisa assim. Que é basicamente isso, né? Você compra um carro zero hoje da Toyota, aí você tem legalmente, né, contratualmente, a garantia de que daqui a alguns anos, quando sair um novo modelo desse carro, a Toyota compra esse carro de você e você, né, pega esse novo carro, assim, né? Então a ideia de você, né, eles já estão entrando no que é hoje chamado de economia circular, assim, né? A Toyota já está dando esse movimento, né, em termos de você já não compra mais o carro, assim, né? Ali, na verdade, você está entrando num contrato de uso de uma coisa, né? Que depois vai ser renovado, assim. Enfim, fiquei curioso sobre o que aconteceria com esses carros que vão ser comprados, né? Se, né, continua só repassando linha abaixo ou se realmente tem um reuso. Assim. Mas, assim, foi uma coisa que eu estava ali no banheiro de bobeira, eu vi e falei, caraca, assim, tá chegando. Porque às vezes, né, esses movimentos tectônicos, e quando a gente está falando mais do que é o mercado, o Estado Nacional se fala, as coisas são mais numa velocidade tectônica mesmo, né, das placas ali, né, às vezes você esquece o que está acontecendo, mas aí vem uma friçãozinha, treme alguma coisa e fala, não, realmente está acontecendo. Mas eu acho que se potencializa muito mais ainda se a gente for falar né, do que você colocou em termos das pessoas, né, dos seres humanos que já estão entendendo um pouco das dinâmicas que estão acontecendo. Em termos de fazer essa ressignificação no P2P mesmo, né, de fazer todas essas ressignificações no P2P. Realmente são tempos, cara, extremamente transitivos, né? Então, assim, a gente está saindo do modo reprodutivo de sociedade, entrando no modo transitivo de sociedade, né? Não que esse modo transitivo não existisse antes, mas ele não era um modo, ele não conversava com a transição das estruturas, com a transição do que, né, do pensamento, vamos dizer assim, o pensamento que norteia e fundeia, né, o entendimento de sociedade. Então, esse modo transitivo que a gente está vivendo está conversando com tudo isso, porque está mexendo com tudo isso. Agora, sabe o que isso me faz pensar, assim, né, em relação... Eu tô com a cabeça, né, loaded, né, carregada de coisas que eu tô lendo, vendo aqui, né, em relação à emergência, assim, né, esse fenômeno de mágico mesmo, né, alquímico, de formação, de surgimento, de auto-organização de alguma coisa que só existe porque algumas outras coisas numa outra escala, né, se conectaram de tal maneira e aí, né, esse fenômeno acontece. Para esse fenômeno, o que essa constante impermanência significa, né? O que me vem à cabeça é de que isso intensifica, na verdade, né, o acontecimento desse fenômeno de emergência, né, em vários locais diferentes mesmo, né? Conforme existe mais esse emaranhamento, conforme existe mais essa ressignificação, você tem maiores degrees of freedom, né, graus de liberdade para que conexões cinéticas aconteçam e você tenha esses fenômenos emergentes. Então, eu imagino que aconteça uma intensificação disso. Agora, essa intensificação significa
significa necessariamente a criação de coisas perenes que estarão por aí, né? No sentido de que existe uma configuração, constela-se alguma coisa, essa coisa constela, ela é perene agora, né? Ela faz parte desse novo. É a partir daqui, a partir dessa camada que a gente constrói a outra cidade, né? É uma coisa dessa ou é uma coisa mais do tipo assim, não, constelou-se, aconteceu, né? Desaconteceu. Sem sombra de dúvida, é a segunda. Assim, acho que vai ter um pouco de tudo. mas assim, por que eu digo assim, a segunda? Porque, pensa, o nosso ímpeto de querer destruir para construir de novo está mudando. A gente está querendo cada vez mais cocriar, está querendo mais ressignificar, né? A gente está querendo cada vez mais, literalmente, refundar o nosso modo de vida, a nossa forma de ser e estar conosco e no planeta, né? Então, assim, a gente já a experiência da perenidade, né, para nós, sabe, o Danilo, ela não é absoluta, ela é relativa, né? A necessidade de que cada um de nós, né, cada indivíduo, né, cada ser que faz parte do simbionte social que somos, né, da nossa espécie, de ter que necessariamente ter garantias de que as coisas novas que estão sendo cocriadas, né, elas vão ter algum aspecto de perenidade. Eu acho que isso vai ser substituído de uma outra forma. A perenidade vai ser ressignificada com base no fluxo da impermanência. Ou seja, naquilo que foi constelado ali, foi criado, materializado, se criou uma outra coisa que foi constelado e materializado, que se criou uma outra coisa. Isso vai gerando alguns links, né? Tipo assim, em vez de fazer uma coisa rígida, sabe? Rígido, né? Que, tipo assim, a gente vai criando, aí entra a perspectiva daquele seu camarada do fractal, né? Ou seja, você vai criando alguma coisa que vai fractalizando e vai dando vários, na medida que é acessível, apropriável, né? Vai possibilitando criar outras muitas coisas a partir daquela coisa criada, entendeu? Então, esse fluxo de impermanência, de cocriação de várias coisas materiais ou não materiais, estando, obviamente, acessíveis, né? Vão gerar um tipo de estrutura que nós não sabemos qual é ainda. Entendeu o que eu estou falando? Vai gerar um tipo de estrutura ou de estruturação, né, que não vai estar eminentemente ligado ao pensamento estruturalista, a um pensamento industrialista, estruturalista, um pensamento onde perenidade é sinônimo de mobilidade, entendeu? De mobilidade que eu digo é de resistência, né? Perenidade, resistência, imobilidade, durabilidade. Não, a gente vai estar começando a criar um outro sentido de perenidade. Se a gente for começar a pensar num desejo não de consumo, mas num desejo de acesso, essas infras que forem geradas, como está caindo mais a ficha de que as pessoas elas não precisam ter um bem e que elas podem usar aquilo conforme o tempo que for necessário e aquilo ser disponibilizado por outras pessoas, né? Aquelas infras podem ser criadas, as pessoas que estiverem ali usarem durante determinado tempo, daqui a pouco, para quem foi interessante, está usando essa infra que já foi criada e por aí vai. Eu acho que isso aí seria um desejo, né, de acesso, não de consumo. É interessante porque isso tudo pressupõe o acesso, né? A principal forma, cara, de resistência às mudanças é não dar acesso. Repara só. Mas a própria indústria já está começando a reconhecer isso. Nesse exemplo, não, mas Toyota, aquelas pessoas que querem resistir às mudanças, as instituições, as organizações,
basta elas não darem acesso. A não abertura, o não acesso, já é um ato político. Já é um ato político. Um ato de que você declara para que, aonde você está, quer dizer, o que você quer. Entendeu? Você vai falar alguma coisa, Vânia? Nesse momento, não. Desculpa até, porque a gente está almoçando agora. A gente chegou de viagem, já está aqui, está almoçando. Cara, e isso tudo vocês estão a gente está conversando aqui, tá me remetendo a uma outras coisas, né? Claro. Essa última semana aí, eu tenho olhado muito, em conjunto com a Samara, tenho olhado muito para uma coisa que, enfim, está até chamando aí de design vivo, né? Inclusive, está rolando um mapeamento de design vivo, assim, que são exemplos, pesquisas, teorias relacionadas ao design, né, à construção de produtos, processos, que sejam minimamente vivos, talvez até simbióticos, né, em relação ao usuário. Assim. E hoje de manhã eu estava olhando alguns exemplos e tal, e aí sempre tem os fungos, né? Nesse tipo de área, assim. E hoje eu estava vendo eles têm vários exemplos, mas um ficou bem famoso mundialmente, é de um cara que fez uma cadeira que ela frutificou com cogumelos, assim, né? Ele construiu a cadeira através de uma impressão 3D, e essa impressão ela foi feita com bioplástico como estrutura ali, né? E aí foi preenchida também através de impressão com uma pasta que tinha o fungo inoculado, né? E aí essa pasta, conforme o tempo, ela serve de substrato para o micélio, que vai crescendo, e a impressão 3D do bioplástico ela é porosa, e aí em algum momento, né, frutifica, né? E aí fica uma coisa esteticamente muito bonita e tal. E aí, isso que a gente está falando agora, né, um pouco do nosso wiring, né, como é que fala, das nossas conexões, assim, em termos da perenidade, me remete a isso, né, porque a partir do momento que a gente está mais aberto para coisas que são perenes, assim, a gente pode literalmente ter infraestruturas inteiras que, assim, em algum momento você pode pôr elas no jardim, elas vão decompor, assim, né? Desde a sua cadeira até a sua cama. Tem uma galera aí que está meio também mexendo com os fungos aí, que está falando, inclusive, de peças eletrônicas, circuitos eletrônicos. Você não mais imprimir uma parte do seu celular, né? Você crescer, você, né, plantar, apesar de você não... Né, é um verbo que a gente traz das plantas, mas... E isso, cara, realmente possibilita alguns modos vivendes muito interessantes, assim, né? De você pensar... Seria uma casa, assim, uma barraca. Eu e a Samara também, a gente foi pra praia, a gente acampou, surgiu esse papo, assim, né? Inspirado na história lá de João e Maria. Se tivesse uma barraca que ao invés de desarmar, você come ela de café da manhã. E tá muito relacionado com isso, né? Da coisa da perenidade. Só que da não perenidade, na verdade, né? Só que ao invés de ser uma lógica que hoje está muito dentro da economia circular de uso e repasse, né? Esse repasse ele não vai ser para uma outra instituição ou necessariamente para outra pessoa, vai ser um repasse até para o próprio ambiente, né? Realmente ele fazendo uma
Ou seja, a gente deixa de ter cadeias produtivas, como a gente sempre, né, sabe, e passa a ter cadeias cocriativas, né? Cadeias o quê? Cocriativas, cadeias cocriativas. Assim. Isso já existe, na realidade. Nós já estamos fazendo isso, né? A gente, tipo assim, porque toda essa sistematização industrial que nós criamos, ela além de tributada, né, cheia de impostos, intermediada por estados, nações, né, com regulamentações, etc. E tal, né, ela tem um fim acumulativo, cara. Ela não é circular, ela tem um fim acumulativo, é exploratório, ela gera lixo, né, lixo orgânico e inorgânico, né. Então, assim, ela é uma experiência que se esgotou, no meu entendimento. Ela, além de estar esgotando o planeta, ela se esgotou, ela está esgotada. Então, eu acho que isso aí que você acabou de falar é mais do que tendência. É uma necessidade real, né? Não é uma coisa que a gente tem que encarar como futurista ou sabe, ou sofisticada, nada disso. Isso é alguma coisa que está começando com a nossa própria existência nesse planeta. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco por aí. A gente entender que digamos, esse entendimento que você acabou de compartilhar, do design vivo, enfim, isso é alguma coisa que é necessária. Assim, não é alguma coisa para a gente criar, você criar uma categoria de consumo. Entendeu o que eu estou falando? A ideia não é criar, o design tem muito disso, né, de criar categorias de consumo, né? E aquilo ser desenhado para aquele usuário daquela categoria, daquele nicho, daquela coisa, né? Conversa muito com o marketing, né, do século passado, do Gapar. Então, a gente está falando de uma outra coisa, velho. Estamos falando de prosumo, não de consumo, não estamos falando de produzir junto. Então, nós estamos falando de uma outra história, né? E essa outra história está nascendo com o aumento cada vez, né? O aumento cada vez mais, assim, fantástico, espetacular da complexidade dos cosmos sociais que somos, entendeu? E detalhe, por mais que os governos, as corporações acham que ainda detenham, né, em termos de mindset, mind action, né, muito, digamos, as rédeas, né, as rédeas de controle e comando da sociedade, ou as rédeas de dizer o que é futuro, o que é presente, eu acho que já perderam. E eu falo, sabe, desse dois tipos de sociedade, sabe, Danilo? Toda a sociedade mais milenar, né, estadocêntrica, quanto a sociedade mais tecnológica, né, corporativa, lá Google e Amazon, né, elas não têm mais controle. Assim, tem algum controle? Tem, ainda tem, claro, né, tem, obviamente, né, mas não tem mais. Assim, não tem mais porque na sua totalidade, entendeu o que eu estou falando? Não tem mais como. O grau de complexidade aumentou absurdamente, entendeu? Basta dizer o seguinte: hoje qualquer pessoa nesse planeta, mesmo estando em ditaduras teocráticas, como é o caso dos Estados Árabes, essa pessoa consegue se conectar com qualquer outro do planeta, mesmo estando em estados que, por exemplo, hoje qualquer chinês lá, se ele quiser, obviamente, se ele não quiser não, mas se ele quiser, ele consegue acessar o Google e fazer busca pelo Google, em vez de fazer busca pelo buscador do governo chinês, entendeu? Se ele quiser. Se não quiser, ele vai fazer busca no governo chinês. Então, assim, eu estou dando um exemplo das principais autocracias, né, e ditaduras, mesmo com todas as restrições estadocêntricas que possam existir, a nossa conectividade aumentou assim de uma forma absurda, exponencial. Então, o potencial interativista também. Entendeu? Então, eu acho que é meio inevitável. Tudo isso que nós estamos conversando, cara, meio que não é totalmente inevitável. Eu acho que isso vai ter que acontecer. Já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Né? E aí que entra uma história que eu esqueci, que eu ia falar para você no início, eu acabei esquecendo, que eu vou falar agora para você no final, que eu tenho que ir embora. É o seguinte: boa parte das minhas investigações, estudos, né, pesquisas nos últimos 15 anos, né, 10 para 15 anos,
não tinha o nome de complexidade, mas tinha o nome de glocalidade. Né? Então, eu entendo que a glocalidade, né, que é justamente esses novos imaginários de sociedade, né, esses novos imaginários sociais, né, ressignificando, né, absolutamente tudo, né, modo de produção, não é isso? Modo de cocriação, né? Outras formas de estar com os outros, outro entendimento de sociedade que não é baseado em marcos territoriais, né? Marcos territoriais ou nacionalidades. Isso tudo, para mim, faz parte da localidade. Então, a localidade, para mim, é o paradigma, né? É o parafenômeno que está por detrás de toda essa mudança. Nós estamos nos tornando seres planetários mesmo. Né? Digo assim, e, de repente, os meus filhos de 12 anos, ou, de repente, quem está nascendo agora, vai ter a oportunidade de entender essa planetariedade com muito mais consistência que você está entendendo e que eu estou entendendo. Entendeu? Então, nós estamos conversando agora. Porque a gente vai estar lidando com um tipo de complexidade absurda. Vamos deixar os dois aí conversando, que eu também tenho que sair. Olá! Tudo bom? Tudo bom. Tô vendo só um borrão. Samarinha, meu amor! Olha, já estamos de volta? Ó, cara, que coisa linda, cara. Olha que coisa linda. Vamos deixar você doendo, conversando. Olha que mulher linda, né? Você viu que mulher linda, cara? Olha só que mulher linda. Que cadeira, cara. Saudade dessa amiga. Amo você. Eu também tô. Vimos um eclipse, eu até ia mandar foto, só que a gente não tinha câmera suficiente, uma lua maravilhosa. Tava bonita, mas tava com as nuvens, né? Eu não consegui ver aquela lua assim. Não, a gente só falou em Arraial do Cabo. Ah, que legal. Aí começou a escurecer. Pô, fiquei acordada a noite toda. Nossa, a gente foi dormir 3 horas naquele dia. Eu, Vinícius, os filhos dele estavam lá. O eclipse tinha um binóculo lá. Binóculos, foi sensacional. Chegou a ficar vermelha. Eu, assim, o quanto eu cheguei a ficar copiada, né? Mas, assim, foi o eclipse mais lindo que eu vi. Até hoje. Ah, que legal. Eu fiquei um pouco... Sim, foi legal, mas não foi nada demais. É porque realmente estava com muita nuvem. Aí estava, assim, um borrão. Aí não ficou nem um pouquinho vermelha. Eu queria escrever aquela luazona vermelha. A gente conseguiu ver um acobreado